como criar um sistema para controlar a entrada e saída das máquinas da sua empresa. Na aula de hoje, vamos estar aprendendo como estar excluindo um item ou mais itens selecionados em um list view. Vamos aprender a excluir tanto do list view como também da planilha simultaneamente. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou seu gostei e fica comigo até o final. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Vou fazer uma consulta. A dar o Enter vai trazer todos os itens listados. Então aprendemos na aula passada a exibir as imagens conforme mudamos de linha no List View. Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com esse checkbox. Observe que eu tenho uma checkbox na primeira coluna do List View. E para que ela vai servir? Bom, para que eu possa excluir um item, eu vou verificar qual item está marcado. Então vamos imaginar a seguinte situação. Se esse item aqui, o segundo item dessa listagem estiver marcado, ao clicar no botão, ele vai excluir esse item. Se por acaso tiver mais de um item marcado, ele vai excluir todos os itens marcados, independente se for um atrás do outro ou se for todos de uma única vez. Ele vai excluir todos que estiverem marcados. Então, a gente vai fazer isso primeiro. Entenda a minha lógica. A gente vai aprender primeiro a excluir no List View e em seguida a gente vai aprender a fazer a exclusão tanto no List View como na planilha. Então vamos aqui por partes. Vou fechar aqui o Form, Desenvolvedor, Visual Basic. Então vamos fazer o seguinte, já estou aqui com o meu Project aberto. Eu vou clicar aqui em Exibir, Caixa de Ferramentas e vou utilizar aqui esse carinha aqui, o botão. Então eu vou colar o botão aqui abaixo. Observe que eu fiquei com essa seleção. Se eu clicar no Form, ele vai inserir um outro botão sem necessidade. Então deixa eu clicar aqui em Exibir, Caixa de Ferramentas. Agora saiu aquela seleção do botão. Então deixa eu fechar aqui meu Project para que a gente possa ganhar espaço. Vou clicar sobre o botão Propriedades. Então vamos renomear esse botão para BTN Excluir. E vou alterar aqui o seu Caption, que é o nome que aparece para nós que estivermos usando o formulário. O nome que fica sobre o botão. Vou chamar de Excluir. Então o que eu faço agora? Como é o nome desse List View, observe que é List Cadastro, o nome do objeto. Então vou dar um duplo clique sobre ele. Vou dar um espaçamento aqui para que a gente possa ganhar espaço. E foquemos apenas nesse código. Vou criar aqui uma variável, vou chamar ela de x. E vou classificá-la do tipo integer. Vou utilizar aqui a estrutura with para que a gente economize código. Não precisa ficar digitando várias vezes o nome do objeto. Então, vou digitar apenas essa única vez o nome do meu list view. List cadastro. E vou utilizar aqui o end with para fechar essa estrutura. Então, o que eu faço agora? Eu vou utilizar aqui um laço de repetição, o for, onde a minha variável x vai partir de 1, já que o list view inicia em 1 as suas linhas. O valor atribuído à primeira linha do List View, diferente do List Box, é 1. Então, vai de 1 até quanto? Eu não sei quantos itens pode ter nesse List View. Então, eu vou fazer com que ele conte de forma dinâmica. O que tiver lá listado, exibido, ele vai fazer a contagem em tempo real. Então, como é que eu faço isso? ListItens.count. Então, dessa forma aqui, ele vai de 1 até a quantidade de itens que tiver listados no List View. Vou fechar esse for com next x. E o que eu faço agora? Como eu disse, eu só vou excluir os itens que tiver marcado a checkbox. Então, como é que eu verifico se está marcado? Vou utilizar aqui um if, onde eu vou utilizar aqui o listItens.item. Vou verificar se a minha variável x.checked é igual a true. Ou seja, se está marcada a linha verificada. Se ela estiver marcada, eu vou utilizar aqui o listItens.remove e vou passar a variável x. E vou fechar esse end if com, vou fechar o if com o end if.
Vejamos, aparentemente somente isso já vai nos dar uma ideia. Então deixa eu salvar o que fizemos até aqui. Então eu vou fazer aqui uma consulta. Repare que eu tenho nesse momento 4 itens. Então, como eu disse, ele não vai excluir o item selecionado. Eu vou excluir o item que estiver marcado, ou seja, a checkbox que estiver marcada. Então vamos supor que eu marque essa. Observe que é a checkbox com o ID de número 3. Ao clicar no excluir, ele deu um erro. Erro em tempo de execução, aqui ele informa o número do erro, index ou bound. Vamos verificar o seguinte, ó, vou clicar aqui no depurar, aqui já ocorreu um erro. Deixa eu só colocar a janelinha do código do lado aqui do meu form. E vamos só se atentar ao seguinte, ó. Ele excluiu o item que eu havia marcado, ó. Até aí, ok. Só que ocorreu um erro. E que erro é esse? Deixa eu lhe explicar, ó. Vou colocar o cursor sobre a variável x. Observe que nesse momento, ó, ela está igual a 4. E quantos itens eu tenho no meu list view? Nesse momento, 3. Ou seja, qual é o erro aqui? Está bem evidente. Ela está fazendo um laço a mais após a exclusão, só que não está encontrando esse item de número 4. Ou seja, toda vida que eu excluir algum item do list view, para que ele não venha, ele vai continuar percorrendo, fazendo os laços de repetição. Para que ele não venha fazer um laço a mais, já que eu não tenho mais um dos itens da listagem, eu tenho que fazer algum mecanismo que ele volte um item anterior. Está entendendo a lógica? Então, como é que eu faço isso na prática? Ó, vou parar o código aqui. Duplo clique no botão. Então, vou deixar aqui comentado até aqui. E vamos fazer novamente a nossa estrutura. Ó. Vou utilizar aqui o for. A minha variável x não vai partir de 1. Vai partir do meu listItens.count. Ou seja, vai partir da contagem total dos itens que tem no meu list view. E vai até quanto? Vai até 1. Que é até a primeira linha que vai estar listada. Vou informar aqui step, um comando aqui bem interessante, e vou informar aqui um "-1". E vou fazer aqui uma breve explicação a você. Ó. Então, para que você entenda, ó, a minha variável x, ao invés de iniciar de 1, ela vai iniciar do valor total de itens listados. Então, esse 1 aqui é para dizer que ele vai do total de itens até o número 1. Da forma que eu estou criando aqui o laço de repetição, ao invés de eu ir do primeiro item até o último, eu estou partindo do último e voltando até o item de número 1. Ou seja, estou vindo de trás para frente. Justamente devido a essa situação de estar excluindo tempo de execução. Esse step aqui, "-1", é para quê? Para garantir que sempre eu vou estar, após excluir um item, voltar para o item anterior. Porque se eu continuar sem voltar a esse item anterior, vai acontecer exatamente o que vimos agora. Tá entendendo a lógica? Parece um pouquinho confuso, mas na prática é bem mais fácil. Então o código é bem simples, ó. Observe que vai funcionar. Eu tenho agora, nesse momento, ó, 4 itens. Vou selecionar um deles. Por exemplo, eu quero excluir o item número 2. Clico no excluir. Já excluiu sem dar erro. Lembrando que a gente só está excluindo aqui do list view. Se eu quiser excluir, por exemplo, o item 1 e número 4, clico no excluir e excluiu, ficou só o número 3. Se eu clicar no número 3, ele excluiu. Se eu clicar no botão excluir, nada acontece. Ao fazermos novamente a consulta, depois a gente pode criar uma checkbox para marcar tudo de uma única vez. Se eu marcar todos os 4, ó, exclui todos os 4 perfeitamente. Entendeu a lógica? Se ficou um pouquinho confuso para você, o melhor professor, lhe garanto, será colocar um ponto de interrupção e debugar o seu código pressionando a tecla F8 para você entender como é que o código está sendo compilado pelo VBA. Você vai vendo pausadamente, colocando o cursor sobre ele, vendo, entendendo o que o seu código está executando. Então, entendido essa lógica, o que eu faço agora? Como eu quero também excluir da planilha, então eu vou colocar uma vírgula, eu vou criar uma segunda variável, ela vai ser do tipo object. Então, abaixo desse tem, antes de eu remover aqui do meu list view, eu poderia até colocar abaixo do remove x, mas eu vou colocar aqui abaixo do if. O que eu vou fazer? Ó? A minha variável lim, ela vai assumir um valor quando tiver algum item marcado lá no list view. O que eu faço? Ela vai assumir o que? O meu planilha. Deixa eu verificar só o codename aqui da minha planilha. Eu estou manipulando a planilha inventário, ó, que é essa planilha aqui, ó. Observe o nome dela aqui, inventário. Aqui, ó, inventário entre parênteses. Eu estou manipulando o codename de planilha 1.
Então vou informar aqui, ó, planilha 1, ponto, vou passar aqui o rancher, vou informar aqui a coluna A, fecha aqui o parênteses e vou utilizar aqui o método FINT. Vou fazer uma procura, eu vou procurar pelo quê? Pelo meu list itens, ponto item, vou passar aqui minha variável x, ponto text. Fecho aqui o parênteses, perdão, vou colocar aqui uma vírgula, vou passar aqui o locad, 2 pontos igual, e vou passar o parâmetro 1. O que é que você tem que entender aqui, ó? A minha variável lim, ela vai assumir em qual linha está esse item. O item x, ele está armazenando o que? O número, ou seja, vai armazenar o valor que está naquela linha. Não o número da linha do list-view, e sim o valor que está sendo exibido naquela linha. Como eu estou passando o item, eu estou pegando a primeira coluna. Então eu quero pegar o valor que está sendo exibido na linha da primeira coluna e vou verificar em qual linha da planilha está esse item. Ao encontrar, eu vou armazenar na variável lim a posição, o número da linha que está esse valor. Ao fazermos isso, o que é que eu faço? Eu vou utilizar aqui o lim.select, ou seja, eu vou selecionar essa linha na minha planilha para que eu possa utilizar o selection.entityRow.delete, que esse é o comando para deletar a linha por inteiro. Selection, seleção, entityRow, linha inteira, delete, deletar. Então vamos salvar o que fizemos até aqui, vou executar. Então muita atenção, vou pressionar aqui a letra A, vamos ver se vai funcionar. Vamos supor que eu queira excluir tanto do list-view como da planilha. Observe aqui, ó. O item de número 3, ó, que é esse cara aqui, ele está na minha quarta linha da minha planilha. Ó. Observe que ele vai excluir não o item selecionado, e sim o item marcado. Ó. Então vou clicar no excluir. A variável do objeto, a variável do bloco which não foi definida. Deixa eu só ver o que eu errei aqui. Deixa eu verificar se ele excluiu lá do list-view. Ainda não excluiu nem de um nem de outro. Aqui a gente já consegue ver que ele está procurando na coluna A. Ele está procurando aqui o valor 3, que é exatamente esse valor aqui, observe. Já detectei aqui o erro. Esqueci só de setar esse valor. Então deixa eu fazer o seguinte, observe que minha variável lim, ó, tá no tingo, ou seja, está vazia, então deixa eu setar. E agora sim, vou colocar esse carinha aqui, essa setinha amarela para cima, só para que ela verifique novamente a posição anterior, e depois ela volta a verificar. Então vou aproveitar, ó, vou pressionar a tecla F8 para a gente ver o código funcionando em tempo real. F8, a variável lim, ó, assumiu o valor 3, aí ela vai fazer o que? Observe o que vai acontecer agora. O meu cursor foi lá para onde está, ó, o valor 3 que está na quarta linha, e vamos ver o que vai acontecer tanto no list-view como na planilha. Ó. Observe, ó, excluiu da planilha, ainda não excluiu do list-view, porque é esse comando aqui que exclui do list-view. Agora excluiu do list-view. Observe, ó, e vou executar. Simples assim. Ah, Gleidson, e se eu quiser marcar mais de um item? O item 2 e o número 4. Clico no excluir, vai excluir da mesma forma. Vou marcar o item 1, também da mesma forma. Não tem mais dados na minha planilha para que eu possa testar. Então, eu já deixei aqui, nesse caso, eu deixei aqui os dados em uma outra aba, só para mostrar a você, caso a gente queira praticar novamente. Ó. Deixa eu lhe mostrar na prática. Vou fazer aqui uma consulta. Se eu marcar todos os itens, ó, ele vai excluir perfeitamente. Se por acaso, ó, deixa eu colar novamente aqui os dados, só para a gente fazer mais um teste. Se por acaso eu excluir itens intercalados aqui, por exemplo, os itens das extremidades, ó, só para ver se ele vai estar excluindo os itens certos. Ó, o item 1 e o item 4, por exemplo. Clico no excluir, observe que ficou apenas os itens do meio, funcionando perfeitamente. Se eu marcar apenas o primeiro item, também excluiu apenas o primeiro item. Simples assim. Vamos marcar esse também. O código super fácil, tenho certeza que isso aqui vai ser muito útil para que você aplique aos seus projetos quando precisar excluir tanto de uma planilha como do list-view. Em um próximo vídeo a gente pode até aprender a pegar esse item que está sendo excluído de uma planilha e lançar para uma outra planilha do mesmo arquivo. Então, se você já gostou da ideia, comenta aqui para mim, eu quero aprender. A sua
a sua opinião, o seu comentário é muito importante. Interaja com os vídeos do canal para que eu saiba que você quer a continuidade desse projeto. Então comenta aqui para mim, eu quero aprender. Comenta aqui a sua sugestão ou alguma dúvida sua. Se possível, eu estarei respondendo. Então, lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Já somos mais de 45 mil e agora 690 inscritos. Lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.